Eu queria dividir com vocês uma pergunta que eu considero muito relevante. Afinal de contas, o meu passado decide o meu presente? Influencia o meu futuro? Se não há nada que eu devo fazer em relação ao meu passado, pois ele não muda, como que eu devo lidar com ele? Será que virar a página simplesmente seria um ato assertivo? Se você tem curiosidade sobre essas questões, eu te convido a ficar assistindo o vídeo até o final. Bom, eu vou dividir aqui com vocês alguns pensadores, que mencionam a respeito sobre isso. O primeiro é o Spinoza, é um filósofo de 1630 aproximadamente. Ele diz o seguinte: se você não quer repetir seu passado, estude-o. Bom, o próprio ato de estudar o seu passado demanda de que você debruce sobre a tua história, debruce sobre as ações que foram feitas ou que não foram feitas, revisite aquele tempo, revisite aquelas emoções e tome uma posição assertiva para compreender as razões que aquelas atitudes ocorreram, numa tentativa de que você possa aprender com essa história e tomar o controle sobre o teu presente. Então, esse primeiro pensador já nos convida a pensar que simplesmente virar a página não é um ato assertivo, E existe um outro autor que está escrito no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, que diz assim: aquilo que eu mais temia, isso me sobreveio. Então o verbo está no passado, temia, e esse temor é meu. E aí a frase segue: isso me sobreveio. Então é um ato que vem de fora para mim. Então, se eu não tenho compreensão daquilo que me paralisa, daquilo que me magoa, daquilo que me entristece, daquilo que me feriu, ou das expectativas que por alguma razão não foram supridas, a vida vai se encarregar de sobrevir, de trazer esse temor até a mim. Então, se eu não tenho compreensão, se eu não estudei o meu passado, se eu não revisitei a minha história, a minha tendência vai ser culpabilizar aquele que está me trazendo esse temor, que está me fazendo revisitar as minhas neuroses, Então, esse versículo nos convida a pensar que para resolução desse episódio, dessa trama, eu preciso lidar com o meu temor, eu preciso vencer o meu temor, porque o temor é meu, Eu preciso me responsabilizar sobre aquilo que é meu. E seguindo um autor bíblico, Davi nos ensina de uma forma assertiva a lidar com esse temor. Então tem algumas questões bem bacanas, na trama entre Davi e Golias, Davi era um jovem de 16 anos apenas e iria lutar com um gigante do exército filisteu. Então, algumas premissas o Davi já entendia. Então, Davi compreendeu qual era o nome do seu temor. Então, era Davi. Qual era a altura, de que exército ele vinha, qual estratégia de luta ele tinha, Então, Davi compreendeu exatamente, tangibilizou exatamente a forma do temor dele e tomou uma decisão do embate. Outra questão que nos ensina a respeito desse episódio é que Davi não usou a arma do inimigo, Isso é uma questão muito pertinente, porque quando a gente tem um desejo de vingança, a gente quer atingir aquele que nos trouxe o temor da mesma maneira, da mesma forma, com a mesma estratégia, como se quisesse levar ao outro o amargor da dor que nos proporcionou. E Davi entendeu que não era dessa maneira que essa batalha iria ser travada. Então, como saber
se o meu passado está influenciando no meu presente e roubando a minha esperança do futuro. Eu preciso tangibilizar esse temor, eu preciso estudar esse temor, eu preciso compreender esse temor, né? E quais são os sinais que a vida me dá para que eu possa compreender se eu estou refém do meu passado ou não? Então eu vou dividir aqui 4 possibilidades. A primeira é eu não saber lidar com a rejeição do outro. Segundo, é o medo do abandono. O terceiro ponto é a dificuldade de compreender quem eu sou, qual é a minha identidade, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências. E o quarto e último ponto é, afinal de contas, qual é o propósito da minha vida? Eu estou aqui nessa vida para realizar o quê? Com qual finalidade? Então, quando há dúvidas e quando há uma sensibilidade, um medo, quando há um temor, uma mágoa, um receio, dentro dessas 4 vertentes, isso são sinais de que o temor está comparecendo à tua vida e de que você muito provavelmente está se sentindo refém do outro. Existe um cantor famoso da atualidade que diz mais ou menos assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Se você está seguindo essa filosofia de vida, muito provavelmente você é uma pessoa que está se sentindo muito vitimado em relação ao outro, muito refém do outro, muito refém do teu chefe, muito refém do seu marido, refém dos seus pais, refém dos seus irmãos, refém das finanças, como se você não tivesse domínio, se não tivesse controle da sua própria história. Você sempre está num lugar de vulnerabilidade. Acho que essa palavra é bem interessante. E é exatamente por você estar convivendo com o teu temor e ainda não tomou a decisão que Davi tomou, que é do embate, né? Davi entendeu que ele não iria fazer o convívio com Golias, que o Golias precisava ser morto. E fica aqui esse convite para você. Se por alguma razão uma dessas questões que foram abordadas aqui faz sentido para você, esse é um assunto que eu gosto muito e me coloco à disposição para dialogar. Um grande abraço a todos.